Olá pessoal, sou Otiniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. No vídeo de hoje estaremos apresentando alguns livros que tratam sobre a Reforma Protestante, pois nesse ano, agora final desse mês, de 31 de outubro, estará sendo comemorado os 503 anos da Reforma Protestante. E se faz necessário que nós venhamos a compreender o que é que foi esse evento histórico em seus aspectos políticos, sociais, intelectuais, religiosos, dentre outros fatores que estão envoltos a esse fato histórico. E para que nós possamos compreender melhor todos esses aspectos, estarei apresentando a vocês alguns livros que eu possuo sobre a Reforma Protestante. A grande maioria deles eu li, outros não, mas mesmo assim eu estarei apresentando e pretendo ler esses que eu ainda não pude concluir a leitura. Então vamos começar apresentando um livro que eu estou lendo sobre a Reforma Protestante, que é este aqui, publicado pela CPAD, A Reforma, as transformações de um mundo em conflito, de Andrew Atherstone, creio que se pronuncia assim. Esse livro aqui, eu ainda estou na parte de Zwinglio, mas eu estou gostando porque ele está trazendo alguns elementos que nas leituras que eu já havia feito não tinha sido apresentado ou exposto. A forma como o autor ele traz a história da Reforma é bem tranquila. Eu gostei também que ele fez um apanhado, digamos assim, pré-reforma muito bom, né, mostrando alguns elementos que vieram a contribuir para a reforma, e é um livro pequeno, né, que vai possibilitar uma leitura acessível a você, que você vai entender melhor sobre todo esse processo acerca da reforma protestante. Um outro livro, esse eu li, e para mim um dos melhores até o momento, sobre a história da reforma, que é A Chama Inextinguível. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o livro, Descobrindo o Cerne da Reforma, de Michael Reeves, e prefácio de Mark Davey, lançado pela editora Monegismo. A linguagem do Michael Reeves é fantástica, ele consegue narrar os fatos históricos de uma forma clara, concisa, às vezes até cômica. E isso facilita a compreensão do leitor. Nós vamos ter aqui os principais momentos, né, da história da Reforma, como ele faz um contexto do período da Reforma, ele apresenta Martinho Lutero, Eurículo Zwinglio, João Calvino, a Reforma na Inglaterra ali no período do rei Henrique VIII, os puritanos, né, ele conclui com os puritanos. Então, esse aqui é um livro que, se quer começar pela Reforma, eu recomendo você começar por esse aqui, pois é uma leitura muito agradável e bastante didática. Um outro livro que eu li também é Pilares da Fé, a atualidade da mensagem da Reforma, de Franklin Ferreira, publicado pelas edições Vida Nova no ano de 2017, inclusive tem até o selo, na época que a Vida Nova lançava, dos livros comemorativos dos 500 anos da Reforma. E esse livro aqui, o Frank Ferreira vai mostrar a atualidade da doutrina, da teologia da Reforma Protestante, principalmente focando nos 5 solas: sola Escritura, sola Cristo, sola Graça, sola Fide, sola Deo Glória. Então ele vai mostrar que, por exemplo, sola Escritura é o fundamento da fé cristã, o sola Christus é a centralidade da cruz de Cristo, em detrimento de vários movimentos e práticas que têm surgido na atualidade, que têm tirado Cristo do centro. O sola Gratia, que é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, na perspectiva do Frank Ferreira, que diz respeito à justificação, à graça, à atuação de Deus na salvação. O sola Fide, o único meio pelo qual a graça é recebida, e o sola Deo Glória, a paixão pela glória de Deus. É um livro que também vai contextualizar com o cenário religioso brasileiro, né? Então, eu recomendo, né, a leitura do Pilares da Fé para compreender melhor a relevância da mensagem da Reforma para os dias atuais. Um outro livro, que para mim é um dos melhores, sobre a questão teológica da Reforma, que é A Autoridade Bíblica Pós-Reforma, de Kevin Van Hooser, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples. Aqui o
Van Hoosen ele também vai trabalhar, né, os 5 solas e também um outro elemento que é o sola ecclesia, que é a questão da igreja. E aqui ele traz aspectos muito importantes, né? Ele vai mostrar na perspectiva dele que a reforma protestante ela não contribuiu para a secularização da sociedade, para divisão e enfim, e outros elementos. Então vale muito a pena, aqui já é uma leitura um pouco mais densa, exige um pouco mais, mas vai te dar uma compreensão melhor sobre os 5 solas e também a perspectiva da igreja. Um outro livro também eu li que é Cativo à Palavra, é uma biografia de Martim Lutero, datada de 1950, de Roland Barthes, A Vida de Martim Lutero. Esse livro aqui ele é basicamente obrigatório para compreender a história e vida de Martim Lutero. Se você leu algum livro mais contemporâneo que vai narrar a história de Lutero, seja um livro de história, biografia, enfim, você vai ver que nas bibliografias pesquisadas dos autores, este livro se fará presente. E para mim foi uma leitura muito agradável. O Roland Barthes ele é bem claro, a narrativa muito bem construída, traz algumas ilustrações também, muito bem dividido o livro, e aí você vai ter uma compreensão mais clara sobre a vida desse ícone da Reforma Protestante, Martinho Lutero. Um outro livro que também li e para mim também foi um dos mais importantes, que esse aqui, Teologia dos Reformadores, de Timothy George. Aqui, diferente de alguns que eu já apresentei, o Timothy George ele vai mostrar como se desenvolveu a teologia dos reformadores. O que é que os reformadores pensavam no âmbito teológico. Por exemplo, o que é que Martinho Lutero pensava sobre o livre-arbítrio, sobre a ceia do Senhor, sobre o sacerdócio universal, e dentre outros pontos. Então aqui ele vai abordar o contexto teológico pré-reforma, né, alguns movimentos dentro da própria Igreja Católica que questionavam, digamos assim, a centralidade da teologia católica, movimentos que corriam por fora da Igreja Católica também. E aí depois ele vai mostrar a teologia de Lutero, a teologia de Zwinglio, a teologia de Calvino e a teologia de Menno Simons. Esse livro aqui ele já tem uma versão mais atual, né, uma edição mais recente que acrescentou William Tyndale, a teologia de William Tyndale. Então, se você quer conhecer a teologia dos reformadores, o que pensavam os reformadores, é esse livro aqui que eu recomendo. E um outro livro é este aqui, Por que a Reforma Ainda é Importante, de Michael Reeves e Tim Chester. Aqui é o autor daquele mesmo livro, A Chama Inextinguível. Então, isso aqui é um complemento daquela obra, uma vez que A Chama Inextinguível trata a parte histórica e Porque a Reforma Ainda é Importante trata a parte teológica. Então, ele vai mostrar elementos que foram resgatados pela Reforma, né, e como isso ainda é atual. Por exemplo, ele vai mostrar a justificação, né, como é que foi trabalhado na Reforma e como é válido nos dias atuais, a questão da Escritura, do pecado, da graça, teologia da cruz, união com Cristo, o Espírito Santo, os sacramentos, a igreja, a vida a cada dia, alegria e glória. Então ele traz como é que isso se deu no contexto da Reforma e como é que isso se aplica nos dias atuais. Também é um livro muito bom, leitura muito simples e acessível. E esses últimos dois aqui que eu possuo, infelizmente, eu ainda não os li, mas estarei apresentando, que é Teologia da Reforma. Eu adquiri um pouco recente e ainda não tive a oportunidade de ler, de Matthew Barrett. E aqui nós temos a contribuição de vários outros autores, que também vai tratar sobre o pensamento teológico desenvolvido no período da Reforma. Ele é um pouquinho semelhante a esse, porém muito mais aprofundado. Aqui ele vai tratar sola Escritura, a santidade, a Santa Trindade, os seus atributos de Deus, predestinação, a criação, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Digamos, é uma teologia sistemática do período da Reforma, da forma como os reformadores pensavam a teologia. E, por fim, História da Reforma,
de Kurt Lindenberg, um dos acontecimentos mais importantes da história e uma narrativa clara e envolvente. Então, esses dois livros aqui, lançados pela Thomas Nelson, eles são complementar. Eu não vou falar muito disso aqui porque também, assim como o outro, eu não cheguei a ler ainda, mas pretendo lê-los. Então, esses são os livros que eu possuo acerca da Reforma Protestante que me ajudaram a compreender melhor esse momento histórico, esse momento tão importante para a nossa fé e para a nossa crença. Se você gostou de algum desses livros, pretende adquirir, estarei deixando aqui na descrição os links para que você possa adquirir e assim ajudar com o nosso canal, pois quando você compra algum livro por esses links, você está contribuindo para que nós possamos continuar adquirindo obras, continuar melhorando o nosso canal e também contribuir para o crescimento do reino de Deus. Então, que Deus vos abençoe. Deixe o seu joinha ou deixe o seu dislike, deixe o seu comentário. Fique à vontade para interagir conosco. Que Deus vos abençoe.